E aí, gente, tudo bom? Boa noite. Então, hoje eu vou estar gravando aqui para vocês agora nossa revisão de Filosofia e Sociologia, tá bom? Então, nossa prova é segunda-feira, não esqueçam. E aqui a gente vai abordar alguns assuntos principais que vão cair na prova. Então, dos tópicos que nós temos para estudar hoje, revisar, são o capítulo 4 do livro 5, que é a Escola de Frankfurt, e o capítulo 1 do livro 6, que é o existencialismo. Então, são essas duas temáticas que irão cair na prova de filosofia. A gente começa falando um pouco da Escola de Frankfurt, que foi o capítulo 4 que nós já estudamos, e é importante a gente entender as questões e características principais da escola, né, e o que eles defendiam. Então, como eu botei aqui resumidamente, né, considera-se a Escola de Frankfurt uma vertente de pesquisa social ou de filosofia surgida na Alemanha, tá? Então, ela não abrange só a filosofia, né? Ela vai estudar história, vai estudar sociologia, vai estudar diversas áreas das ciências humanas e sociais, né? Que vai surgir na Alemanha na primeira metade do século XX, especificamente em 1923, cujos pesquisadores eram filiados ao Instituto de Pesquisa Social, né, localizado em Frankfurt. Então, esse nome, né, Escola de Frankfurt, ele vai ser aderido depois, mas na verdade ele era um instituto, né, de pesquisa social que ficava nessa cidade de Frankfurt e depois vai ter o nome de Escola de Frankfurt. Eles vão aderir a esse nome, tá? O que eles estudavam especificamente, né? O Instituto promovia investigações com base em estudos sobre o Karl Marx, né? Então, marxismo, comunismo, socialismo, né? Eram temáticas centrais, né? No pensamento da Escola de Frankfurt. E é muito interessante a gente pensar também que naquela época, ali no início do século XX, somente alguns países, né, trabalhavam essas temáticas, principalmente como a União Soviética, né, os países que aderiam ao comunismo. E a Alemanha, né, na Alemanha vai ser um dos do mais outras, ou vai sair desse eixo onde tinha, né, estabelecido já o comunismo, e a Alemanha é um dos primeiros países da Europa, né, que vai trabalhar essa vertente mais, né, do marxismo mesmo, das teorias de Marx. A escola ela é fundada principalmente aqui pelo Horkheim, que é filósofo, né, o Adorno e o Pollock. Tá? A gente vai ter também outros integrantes, como o Marcuse, o Habermas, o Bloch, né, o Ernst Bloch, Walter Benjamin, Eric Fromm, enfim, vários outros pesquisadores, né, e de diversas áreas, né, filosofia, história, sociologia, etc. Bom, é importante a gente pensar qual é a diferença da escola de Frankfurt. Então, o Horkheim, né, que é um dos fundadores, ele vai sugerir aí um novo tipo de conhecimento sobre a realidade, né? Então, a gente está pensando, a escola de Frankfurt está pensando a realidade, né? E ele vai chamar esse conhecimento de conhecimento crítico, que, diferente de outras teorias, propõe mostrar as condições nas quais o conhecimento é produzido. Então, a escola de Frankfurt ela está justamente tentando entender como que a ciência é feita, partindo da realidade aonde ela é construída, tá? E isso é muito importante, gente, porque a gente percebe que tudo que nós construímos vai estar sempre influenciado na realidade que a gente convive. Então, todo conhecimento, ele não é um conhecimento puro em si, ele vai estar sendo influenciado por outras questões, né, na nossa realidade, do contexto histórico, do recorte temporal, né, do recorte social, do recorte espacial. Então, é muito importante a gente entender essas condições que o conhecimento é produzido, tá? Então, a teoria crítica, ela entende o conhecimento não como algo, né, ali imparcial, algo que está acima, né, idealizado. A teoria crítica ela vai colocar a produção das ciências e do conhecimento partindo de uma realidade, né, e de uma realidade sempre sendo influenciada, né, pelo contexto. Então, a teoria crítica propõe-se a superar uma ideia de imparcialidade da ciência na construção de verdade, ou seja, para a teoria crítica, né, não existe aquela tal da verdade imparcial, né? Ou seja, se existe uma verdade, ela está inserida dentro de um contexto também. Ela possui intenções.
E ele diz aqui também, né, que somente uma investigação sobre as condições sociopolíticas e econômicas da elaboração e da aplicação do conhecimento científico poderia resultar em uma verdadeira mudança da realidade. Então, é muito importante a gente entender, né, que as relações sociais e políticas e também econômicas são importantes para a gente construir esse conhecimento e pensar também, né, nessa realidade e nessa mudança dessa realidade. Então, não basta só a gente ficar teorizando, né? A gente precisa sair um pouco também desse campo das ideias e ir para as questões sociopolíticas, econômicas, né? Outras áreas de pensamento, outras áreas de produção também do conhecimento científico. Bom, outro tema que a Escola de Frankfurt vai trazer é a elaboração do conceito de indústria cultural, né? Então, dentro dessa sociedade que a gente está imaginando no início do século XX, a gente vai ter o boom da segunda revolução industrial, né? Do aparecimento daquilo que a gente chama de sociedade de massas, de cultura de massa, né? E justamente a cultura ela vai ser um ponto importante de análise dentro da Escola de Frankfurt. Tanto é que eles vão denominar isso de indústria, uma produção industrial da cultura. E a cultura, ela justamente se transforma em mercadoria, né? Ou seja, ela vai começar a ser vendida para essas massas, né? Que qual é a ideia qual é o pensamento da Escola de Frankfurt? Eles acreditavam que a cultura estava perdendo, né, aquela sua essência, aquele que eles chamam de aura, né? A cultura agora ela não tinha mais reflexão, ela não tinha mais compromisso com essa tal do conhecimento, né? Com esse conhecimento, com a ciência, enfim. A cultura ela só serviria agora para entreter, né? E alienar as massas. Então, as massas não estavam preocupadas em adquirir conhecimento, mas sim entretenimento. Então, desde o início do século XX, a cultura ela vem passando por essa transformação, né? Ela vai se inserindo, ela vai se esvaziando dessa aura, né? Que é o próprio Walter Benjamin que vai nomear isso de aura, né? A aura da arte, a aura da cultura, ela vai se perdendo ao longo em que a gente vai reproduzindo a cultura através, né, de, de reprodução em massa, de transformar a cultura em mercadoria, vai esvaziando ela de sentido, né? Então isso é um ponto muito importante dentro da Escola de Frankfurt. Bom, no geral da Escola de Frankfurt é isso, né? Deem uma aprofundada, né, na leitura para a gente entender de fato a sociedade massa e a mercadoria, tá bom? Dentro dessa produção da indústria. E a gente vai para o outro capítulo, que é o existencialismo, capítulo 1 do livro 6. E o existencialismo vai surgir principalmente aí, né, no início do século XX também, e vai aparecer mais forte no pós-Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando de um mundo em transformação, gente. Depois da Segunda Guerra, o mundo ele vai mudar, né? As sociedades elas vão passar a pensar outras questões, né? Questões principalmente que vão envolver os direitos humanos, o compromisso, né, do homem com o dever ou a responsabilidade social, né? São coisas importantes que vão se destacar nesse processo. E um dos pontos importantes aí, né, dos filósofos existencialistas é a liberdade, pensar esse conceito de liberdade, né, o que é ser livre, e a responsabilidade, né, responsabilidade que essa liberdade traz ao ser humano. Então, esses dois pontos são importantes na filosofia existencialista. O existencialismo ele preocupa-se com o sentido da existência e sua relação com a responsabilidade pelo mundo. Então, é justamente entender por que nós estamos aqui, qual é o nosso papel nesse mundo, né? Qual é a nossa responsabilidade. Né? Então, por isso que o nome vem, né, principalmente desse sentido de existir, né, na sociedade e quais são as nossas responsabilidades, tá, perante ela. Então, os principais pensadores vão ser aí o Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir, tá bom? Dois franceses aí que vão levar essa filosofia, principalmente, né, ela começa ali na França, mas depois se espalha, né, por todo o mundo, esse pensamento existencial, tá bom? Outras questões, né?
O existencialismo vai ter o foco na vida individual e também nos sentimentos e nas angústias, né? Por quê? Porque o existencialismo, ele nasce justamente daquele movimento antirracionalismo que a gente vai ter no final do século XIX, como, por exemplo, o Nietzsche, o Kierkegaard, né? São movimentos que vão levar em consideração muito os sentimentos. Então, o existencialismo ele vai misturar essa racionalidade com os sentimentos, né? E pensar a vida prática também, né? Assim como Nietzsche pensava nessa questão da praticidade da filosofia, né? Os sentimentos e as angústias vão estar implicados na vida individual de cada sujeito, né? Então aqui, por exemplo, né? Foco na vida individual, sentimentos, angústias que sofremos diante dos absurdos aos quais somos submetidos e para os quais, segundo os existencialistas, não há uma resposta racional universal. Então aqui a gente já repensa aquela ideia lá do Kant, né? De pensar como a gente deve agir, né, perante a sociedade de uma forma universal. Então cada indivíduo, né, vai ter essa relação racional de forma diferente, né? Essa filosofia aposta na capacidade humana para discernir o melhor caminho para a felicidade. Então é um ponto importante também dentro desses filósofos do final do século XIX, né? Da onde o existencialismo vai se embasar muito. Então, essa ideia, né, de ser feliz, né, de ter uma vida, de ter uma liberdade, né, partindo da vida prática. Tá? O existencialismo é uma filosofia também centrada na experiência concreta e imediata que cada indivíduo tem. Ou seja, o existencialismo ele não perde muito tempo idealizando as coisas. Na verdade, ele vai pensar a prática, né? Então é importante a gente entender isso. O homem é protagonista da realidade em que vive, né? E que somente ele pode construir os sentidos da sua vida. Então, é muito importante esse pensamento, porque é daí que vai surgir a teoria central do existencialismo, né? O homem como protagonista da sua realidade, né? Então, nós que decidimos, né, os sentidos, nós que damos sentidos para a nossa vida, né, partindo dessa realidade que a gente vive. E aí, outra questão é ser consciente dos problemas, né, o indivíduo, e ao mesmo tempo ter a inquietação quanto à responsabilidade de agir. Então, temos essa nossa responsabilidade de agir perante, né, a nossa sociedade, a nossa vida, e também ser consciente dos nossos problemas, dos problemas. Né? Escolher, aqui a gente entra no pensamento existencialista, né? Escolher é sempre um ato obrigatório para se viver. Até mesmo quando se opta pela inércia, ou seja, pela deixar ir, né, sozinho, ou pela resignação, uma vez que, nas palavras do próprio Sartre, não escolher já é uma escolha. Ou seja, a escolha, a liberdade de escolha faz parte da realidade do ser humano e a gente não consegue fugir disso. A gente está todo momento escolhendo, né? E mesmo que a gente não queira escolher nada, já é uma escolha, né? Não escolher já é uma escolha, como já diria o Sartre. E são essas escolhas que nós tomamos na nossa vida que vai construindo quem nós somos, né? Então, e a gente vai adentrando principalmente no pensamento existencialista, que é aqui, ó. Segundo Sartre, o eu, quem nós somos, né, não está alojado na consciência, ou seja, não tem nada a ver com a racionalidade, né, mas é o produto da racionalidade. Nós somos produtos da consciência, né, o eu, exprimindo o sentido fundamental da máxima existencialista, que é qual é o sentido fundamental, gente? A existência precede a essência, ou seja, é aquela frase, né? Eu primeiro existo para depois ser alguma coisa. Eu não posso ser para depois existir, né? Então, a existência, ela justamente vai anteceder a essência. Então, primeiro a gente existe na sociedade, no mundo, para depois nós irmos nos construindo. Quem nós somos, o que nós queremos, né? Quem sou eu, quais são os meus desejos, minhas angústias, né? Meus problemas. Então, isso vai aparecendo na medida em que nós vamos fazendo nossas escolhas de vida, né? Então,
a existência ela vai preceder a essência, né? Então não existe a ideia, né, de um sujeito perfeito, ou uma ideia de um ser humano perfeito, né? Porque cada ser humano é individual nas suas particularidades, nos seus desejos, né, nas suas angústias, né? Olha só, liberdade, responsabilidade e angústia são três pontos fundamentais, né, do essencialismo. O homem está condenado a ser livre. Então, é muito importante a gente pensar nesse conceito de liberdade, porque a gente entende, né, a liberdade partindo da nossa liberdade como escolha, né? Então, ser livre é escolher. E nós estamos condenados a escolher, né? O homem está condenado a ser livre. Nós estamos escolhendo sempre, né? Então, a gente escolhe, por exemplo, se a gente quer ser uma boa pessoa, a gente escolhe se a gente quer ser uma má pessoa, a gente vai tomando decisões durante a nossa vida, a gente escolhe, né? E isso faz parte do ser humano. Outro ponto importante é que a angústia, né, sabe, esse incômodo que a gente sente na vida é quando a gente tem consciência da nossa realidade. E ter consciência da nossa realidade gera essa angústia, né? E é por isso, por exemplo, que as aulas de ciências humanas, elas sempre geram um incômodo na gente. Por quê? Porque as aulas de ciências humanas, por exemplo, mexem com a nossa consciência da realidade. A gente vai abrindo os olhos para essa realidade e essa realidade vai trazendo uma certa angústia para a gente, vai incomodando, né? É, o nosso conforto. E é aquilo que eu falei na sala de aula, né? Quando a gente vê uma pessoa que não tem problema nenhum, tem uma vida perfeita, tem alguma coisa errada com ela, né? Ou ela está se alienando aos problemas da vida, né? Que esse conceito de alienação é muito do marxismo, né? E é muito importante a gente entender que o existencialismo ele vai ter também uma influência ali do marxismo no pensamento, principalmente, né, quando a gente fala de responsabilidade, né? E principalmente ali no nosso dever, né, enquanto indivíduo, tá? Então, é muito importante a gente pensar na liberdade, na escolha, né, como fundamentais para a gente seguir na nossa vida, tá bom? Então, é isso o existencialismo, né? Essa filosofia justamente que vai colocar os seres humanos para pensar a sua vida prática e entender que tudo é uma construção, gente. Uma construção social, né? A nossa vida é uma construção e a gente tem esse poder de escolha. A gente não é obrigado a ser quem nós somos, né? A gente pode até sofrer determinadas influências, né? Mas no final a gente escolhe sofrer essas influências, né? Segundo o próprio Sartre, tá? E aí a gente entra para a disciplina de sociologia, que a gente tem aqui dois pontos, né? O capítulo 3 do livro 5, que é os novos modelos de explicações sociológicas, né? E o capítulo 1 do livro 6, que é a ação coletiva e movimentos sociais. No caso do capítulo 3, a gente vai trabalhar um pouco da sociologia urbana, que justamente vai vir no início do século XX para repensar um pouco a forma de como os sociólogos enxergavam as cidades, urbano, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, um, um pensamento, né, a partir daquele momento, de repensar principalmente a cidade como um organismo vivo, né, que é justamente o termo chamado a ecologia humana. Porque esse termo ecologia, né, vem da biologia e aí se aplica principalmente de pensar a cidade como algo vivo. A cidade, gente, ela não é só construções, né? A cidade, ela não é só ruas, casas, não é isso que define uma cidade, segundo a ecologia humana, né? O que vai definir a cidade são as pessoas, são as relações entre si, são os movimentos, né? São, são os trânsitos, são as relações, né? Para além, claro, das construções. E a cidade, ela se modifica ao longo do tempo, né? Ela age como um organismo vivo mesmo, né? Então é muito importante a gente repensar a cidade a partir dessa visão, né, da sociologia urbana que vai fazer muito sucesso ali no início do século XX, né, principalmente nos Estados Unidos, né, depois na França. Então
vão ser momentos em que a sociologia vai repensar o conceito de urbano, né, de urbanização, de cidade, e encarar a cidade como algo mais fluido, né, algo mais complexo do que somente estruturas de concretos e ruas, né. Isso não define uma cidade, somente isso, tá bom? Outro ponto importante que a gente já trabalhou, né? Aqui a gente vai se focar principalmente no Walter Benjamin, quando a gente fala da escola de Frankfurt, que vai revolucionar também a forma de se pensar a sociologia. Se ela vai influenciar na filosofia, ela vai também influenciar na sociologia. Então a gente vai ter, por exemplo, Walter Benjamin pensando a sociedade de massa, a indústria cultural, e ele se foca especificamente na reprodução da arte, né? E nessa questão da aura da arte que vai se perdendo, né, ao longo que a gente reproduz a arte, né? Então a gente tem vários exemplos, como por exemplo da música, a própria música hoje, né? É, uma coisa é você escutar, né, um CD, um disco de um artista, e outra coisa é você ver o artista cantando na sua frente, num show. Você tem sentimentos diferentes. O Walter Benjamin vai dizer que a produção em massa, né, da cultura, ela tira essa aura, esse sentimento que a arte traz, né? Eu, por exemplo, na sala de aula eu passei o exemplo da Mona Lisa, né? Uma coisa é eu pegar a internet, abrir e ver a imagem da Mona Lisa do meu celular, né? Outra coisa é eu ir lá na França, no Museu do Louvre, ver a pintura original da Mona Lisa, né? Isso vai me trazer um outro tipo de sentimento que eu não vou ter olhando a Mona Lisa pelo celular. Isso, né, o Walter Benjamin vai dizer que a arte ela vai perdendo essa aura, né, a partir da industrialização da cultura. Só que também tem um outro ponto que o Walter Benjamin vai trazer, que ele vai dizer, apesar da arte perder essa aura, ela vai, de certa forma, democratizar o acesso à arte, né? Então, por exemplo, eu não tenho dinheiro para ver a Mona Lisa no Louvre, né? Não tenho condições, mas eu não é por isso que eu vou deixar de vê-la, porque eu posso ter acesso, por exemplo, a um Louvre aqui com o meu celular, né? Eu posso pesquisar todas as obras de arte que tem no Louvre, mesmo eu não tendo nenhum dinheiro para ir à França, né? Então, de certa forma, a reprodução em massa vai democratizar a arte, né? Então é importante a gente pensar por esses dois olhos, né? Um olhar de perda da aura da arte, né? Mas também pensar no acesso mais democrático da arte, né? Para a população. Então é muito importante a visão do Walter Benjamin, né? Nesse processo. E aí o capítulo 1 do livro 6 vai se voltar especificamente, gente, para os movimentos sociais, né? Então, é muito importante a gente pensar, primeiramente, que o movimento social, ele não é específico, ele não é para acontecer especificamente para uma determinada classe, por exemplo. Toda vez que o movimento social ele vai para a rua, o intuito dele é buscar direito, como eu botei aqui, né? Buscar direito na sua totalidade. Ou seja, quando a gente vai para a rua pedir melhoria de salários, a gente não está pedindo, por exemplo, somente para um tipo de classe. A gente está pedindo melhoria de salário para todos, né? Para a sociedade inteira. Quando a gente pede, por exemplo, vamos para as ruas para porque a gente está protestando contra o preço da passagem de ônibus, né? Quando a gente vai para a rua, não é só aquelas pessoas, por exemplo, que estão lá na rua vão ser beneficiadas com isso, né? Outras pessoas, todo mundo na totalidade também vai ser impactada, né? Então é muito importante a gente pensar que a importância desses movimentos é justamente para adquirir direitos, né, na sociedade, independente do grupo, né? O grupo ele está ali, claro, para trazer pautas específicas, mas no geral que vai beneficiar todo mundo, né? A gente nunca sabe quando vai precisar de determinadas coisas, né? Então os movimentos sociais estão ali, né? A gente tem o movimento feminista, por exemplo, o movimento feminista ele luta por todas as mulheres e também pela igualdade de gênero, gente. Então, é observar principalmente, né, não somente as mulheres no movimento, mas também os homens, né, e como por exemplo, a questão do machismo, né, está empregada na sociedade. O movimento feminista ele luta
contra, né, a desestruturação desse processo na sociedade, né? Então, nós também, né, por exemplo, enquanto homens, somos impactados pelo feminismo. Né? Então, a luta feminista, ela não é só das mulheres, ela também é dos homens, né? Então, por exemplo, movimento LGBT, que é uma pauta específica. Quando a gente fala de direitos, né, de acesso a trabalho, a gente não está falando somente, né, dessas pessoas em si que são estigmatizadas, mas a gente está tentando trazer esses direitos para todo mundo, independente de ser LGBT ou não, né? É, e as pessoas, no geral, vão se beneficiar, né, com essas leis, com essas buscas, né, por determinados direitos. É claro que terão pautas específicas, mas que, no geral, vão sempre beneficiar todas as pessoas, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, o movimento negro, movimento feminista, movimento LGBTQIAP+, nós vamos ter movimentos ali em prol da natureza, né, da vida, da preservação, enfim, né, nós temos movimentos políticos, movimento dos trabalhadores, vários tipos de movimentos surgindo, né, e a sociologia vai se debruçar sobre isso também, tá bom? Então, no geral, gente, a revisão, né, é esse processo. Tudo isso que a gente estudou aqui, eu espero que vocês deem uma lida no livro, né, façam as atividades ali no final para exercitar na prova, tá bom? Então, teremos aí esses assuntos caindo na nossa prova de filosofia e sociologia. Então, até a prova, gente.